Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindas à minha live de hoje. Minha live iremos falar sobre perda gestacional de reprodução no rastro do arco-íris. Antes de tudo, essa live vai ser somente minha mesmo. Eu não vou dividir essa live com ninguém. E eu vou conversar um pouco hoje sobre perda gestacional de repetição. Principalmente falar sobre algumas causas e falar um pouco sobre o meu curso de perdas gestacionais. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está saindo bem? A iluminação está ótima? Então vamos lá. Antes de tudo, para quem não me conhece, que apesar das minhas publicações, eu vou me apresentar um pouquinho, bem rapidamente. Eu me chamo Caio Graco Brusaca, sou médico geneticista, tenho meu título de especialista em genética pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em Sociedade Genética, Médica e Genômica. Também tenho mestrado em reprodução humana. Além disso, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Maranhão. O tema da nossa live de hoje está relacionado a perdas gestacionais de repetição. E eu vou falar muitas coisas sobre esse tema. Então eu vou deixar aqui em aberto, quem quiser fazer alguma pergunta sobre as causas e principalmente sobre o que é perdas gestacionais e temática nesse sentido. Pode deixar aqui embaixo que mais tarde eu terei o maior prazer em poder responder todas as perguntas. A gente vai dividir em duas partes. Uma primeira parte de alguns conceitos e a segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre uma das principais causas genéticas de perdas gestacionais. O primeiro conceito que eu gostaria de falar é sobre o bebê arco-íris. Para quem não conhece ou está começando agora ou teve recentemente a primeira perda gestacional, pode nunca ter ouvido falar nessa expressão. Mas eu vou contar aqui rapidamente o que seria o bebê arco-íris. O bebê arco-íris é uma história bem popular, onde as perdas gestacionais seriam as tempestades. E após a tempestade vem arco-íris. Infelizmente, cada bebê que se foi, que partiu, ele, apesar de deixar uma tristeza muito profunda e um sentimento de falta, ele deixa um caminho a ser seguido. E esse caminho para a gente poder chegar, enfim, no rastro do arco-íris. Ainda falando sobre isso, vamos falar um pouco sobre perdas gestacionais. Eu vou ampliar um pouquinho mais, uma perda perinatal, que ela envolve tanto uma perda de primeiro trimestre, quanto a de segundo trimestre, quanto a de terceiro trimestre, quanto nos primeiros meses de vida de um bebê. Na perda gestacional, a gente foca principalmente as perdas durante a gravidez. E na perda perinatal a gente foca um pouco sobre as perdas depois que a criança nasce, seja por uma formação congênita, seja por algum outro tipo de problema. As perdas gestacionais, elas são definidas como uma perda, como falei, durante a gravidez. Mas existe um conceito chamado perda gestacional de repetição, em que acontece a seguinte questão. Na perda gestacional de repetição, o conceito segundo a OMS seria 3 ou mais perdas gestacionais de menos de 12 semanas ou menos de 500 gramas do bebê. Esse é o conceito de perda gestacional de acordo com a OMS. Só que as pessoas confundem muito o que é perda gestacional de repetição com quando eu devo iniciar a investigação. A investigação ela deve ser iniciada o quanto antes. Logo na primeira perda, quando a gente tem a primeira perda gestacional, aquele bebezinho que infelizmente partiu, ele deixa muitas informações relevantes para não ter uma segunda perda. Eu não vou esperar o casal ter 3, 4, 5 perdas para começar a investigação. Essa investigação pode ser feita o quanto antes, o mais precoce, o mais rápido possível. Por isso que existe realmente essa diferença entre quando começar a investigar a perda gestacional e quando a gente chama a perda gestacional de repetição, o conceito segundo a OMS. Ainda falando sobre perda gestacional de repetição, antes de tudo, a dor ela independe do tempo da perda. Como assim?
independente do tempo, se a perda gestacional de 8 semanas, 6 semanas, 4 semanas ou de 20, 30 semanas, a dor não é mensurável. Não dá para medir uma dor de uma mãe, de um pai, a partir do tempo da perda gestacional, do tempo da idade gestacional. Não é assim que funciona. Entretanto, o que devemos falar é que as perdas gestacionais ela tem um impacto muito forte no psicológico de um casal. E esse impacto ele deve sempre ser levado em consideração quando a gente faz o atendimento de perda gestacional. Ainda nessa primeira parte, eu vou ler aqui algumas das perguntas. Vamos dar uma olhadinha para ver o que chegou de perguntas aqui. Só tem a Adriana Matos. Adriana, eu vou ler sua pergunta. Tenho 39 anos, trato hipotiroidismo e fibromialgia. Quero engravidar neste ano. Quais são as chances de abortar se não conseguir engravidar? Vamos lá. Nós temos 3 complicadores no seu caso. O primeiro complicador é o hipotiroidismo, que tem que estar muito bem tratado. O segundo complicador é a fibromialgia, porque a fibromialgia, via de regra, ela é tratada com vários medicamentos que devem ser muito bem manejados antes de começar a tentar engravidar. E além disso, a questão da sua idade, que é o que talvez muitas das mulheres que estão aqui assistindo vão ter essa dúvida. Infelizmente, diferente do espermatozoide de um homem que é produzido todo santo dia, a reserva ovariana de uma mulher ela já é limitada no primeiro dia que ela nasce. Já sabe no dia que ela nasce quantos óvulos ela vai ter durante a vida. Com o passar do tempo, maior vai ser a chance de ter algum problema com aquela gravidez e menor a chance de conseguir engravidar. Não existe um risco, um valor ou um cálculo que a gente faz em cima disso. Mas o que eu gosto sempre de falar, a gravidez ela tem que ser o mais normal ou mais saudável possível para que nós possamos ter o nosso bebê e ser mães e pais. Certo. Próxima pergunta. Acho que não tem mais nenhuma pergunta ainda nessa fase. Eu vou passar para o próximo tema dessa live. Essa live ela é uma live curta. Ela não vai despender muito tempo de todo mundo. Mas a próxima pergunta seria exatamente a seguinte: por que eu preciso de um médico geneticista na investigação de perdas gestacionais? Essa pergunta ela é muito interessante. Por quê? Via de regra, o obstetra e o hematologista, eles abraçam toda a parte de perdas. Por quê? Porque tem a parte das trombofilias e tem as questões anatômicas do útero ou da própria gestação. Então, o obstetra e o hematologista, eles já tentam abraçar toda a parte da perda. Entretanto, existem 2 causas importantíssimas de perdas gestacionais que são relacionadas à genética, que muitos se esquecem. O primeiro deles é a alteração do cariótipo dos pais. O que é cariótipo? Cariótipo é um exame que ele mostra como o nosso material genético está disposto, a conformação do nosso material genético. Para tentar simplificar aqui para todo mundo que está assistindo essa live. O nosso corpo ele é formado por células, como se fossem estruturas esféricas. Dentro dessas células tem o núcleo das células, que é onde fica o nosso material genético. E dentro deles tem o nosso DNA. O nosso DNA ele é como se fosse uma fita. E como fita, eu não ando com uma fita solta. Eu enrolo. E como eu enrolo, eu faço uma estrutura que a gente chama de cromossomo. Cromossomo é extremamente importante. Nós, os seres humanos, temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Mulheres XX, homens XY. E o que eu gosto de falar sobre isso? Esse exame é imprescindível na investigação do casal com perdas gestacionais. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem um cariótipo, esse cariótipo está alterado, tem um risco real de uma perda gestacional, que pode ser prevenível. Além disso, eu gosto sempre de falar, o nosso objetivo é uma gravidez com segurança, uma gravidez com garantias. E a partir disso, o que acontece? A partir do momento que eu faço a investigação de perdas gestacionais, e essa investigação ela é muito bem estabelecida, e principalmente
A partir daí, a gente consegue dizer a causa ou o motivo da perda gestacional. O que acontece? Auxilia o casal na decisão de uma próxima gravidez. Como eu falei, o cariótipo, ele pode ser, aqui a gente está falando do cariótipo dos pais, homem e mulher. Ele é imprescindível na investigação junto, claro, com a investigação das trombofilias, investigação das alterações endócrinas, a investigação de alterações anatômicas e todas as outras causas de perdas gestacionais. Ainda falando sobre isso, o exame do cariótipo ele é tão importante, mas tão importante, que também existe o cariótipo do bebê. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O cariótipo do bebê, o cariótipo dos restos ovulares, como eles falam, como está no pedido do exame, ele avalia o cariótipo do bebê, que seriam quantos cromossomos aquela criança teria. Por quê? Porque a principal causa, mais de 40% das causas de perdas gestacionais é a alteração do cariótipo do bebê. Mas muitas vezes a gente não chega nesse diagnóstico, a gente não sabe a causa ou o motivo. E a partir daí, a partir dessa decisão, se eu souber previamente que foi a alteração do cariótipo do bebê, eu já tenho uma informação a mais para tomar a decisão e ter a própria gravidez. Eu gosto sempre de falar, a gravidez é com segurança, é com garantias. E o que acontece? É exatamente isso. A alteração do cariótipo do bebê, que infelizmente não é feita, seja em maternidade, seja quando tem a perda em casa, a gente deixa essa informação, a gente perde o rastro. Você lembra que eu falei do rastro do arco-íris? Eu gosto sempre de falar, muitas das vezes quando o casal vai para uma consulta de perdas gestacionais, nem é falado que existe cariótipo dos pais, muito menos que existe o cariótipo do bebê. E aí vai mais outra perda, e a tomada de decisão acaba sendo mais tardia. Eu gosto sempre de falar, informação é o melhor caminho para perda gestacional. A partir do momento que a gente tem informação, a gente consegue de fato tomar as melhores decisões. Tudo bem? Bem entendido? O que eu gostaria de fazer agora eu vou dar uma lida aqui nas mensagens que me mandaram. Vamos lá. Aqui. Damares Santos. 3 abortos de repetição. Já tive uma gravidez anembrionada, uma com vesícula vitelínica hidrópica e uma gravidez bioquímica. Tenho adenomiose e um cariótipo 46,9QH+. Vamos lá. A gente tem que pensar, Damares, que existem várias situações aqui que aparentemente parecem a mesma coisa, mas não são. Uma coisa é o cariótipo. O 9QH+, é uma variação da normalidade. Com variação da normalidade, não aumenta o risco de uma perda gestacional. Entretanto, você já falou que teve uma gravidez anembrionada. Gravidez anembrionada, via de regra, é a alteração do cariótipo do bebê. Mas eu não fiz o exame. Vesícula vitelínica hidrópica pode ter alguma relação com hidropsia fetal. Isso é uma outra história, isso é um pouco mais complexo. Eu realmente acredito que o seu caso vale muito a pena você procurar um médico geneticista. Por quê? Vai ser ele que vai fazer essa investigação. As suas perdas gestacionais não tem tanta relação com trombofilia. Talvez tenha mais relação com a alteração cariótipa do bebê. Mas eu acredito que o seu caso você realmente precisa de um médico geneticista. A Adriana Matos novamente. Tenho muito medo, doutor. Estou casada há 18 anos. Meu marido tem 64 anos. Estou sofrendo com tireoide desde 2014. Adriana, o que eu gostaria de falar? Pelo seu tempo de gravidez, eu não sei exatamente, porque aqui não é o nosso objetivo não é fazer consulta, mas o seu tempo que você já está no relacionamento, querendo engravidar, a primeira coisa que eu tenho que lhe falar é o seguinte: todos os seus problemas de saúde têm que estar bem resolvidos, como você falou, fibromialgia, hipotiroidismo, e tudo isso deve ser avaliado. E talvez numa consulta com o médico geneticista, a gente vai parar para olhar cada
etapa da sua vida, cada momento diante das medidas pessoais, para poder lhe auxiliar na tomada de decisão de ter uma gravidez, ou até mesmo, se for o caso, indicação de tratamento de reprodução. Adriana, obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Maria Suelma Souza Luz. Maria Suelma. Boa noite, doutor. Já tive 4 abortos. O melhor tratamento seria FIV? Não. Primeiro de tudo, eu precisaria avaliar as causas ou os motivos das perdas gestacionais, assim como sua idade, as informações relativas ao seu marido, antes de indicar um tratamento de reprodução. Por quê? Porque o tratamento de reprodução não é só chegar numa clínica e dizer assim, eu quero fazer fertilização in vitro. Eu tenho que saber por que eu tenho que fazer fertilização in vitro. E mais do que isso, será que você precisa de exame de embrião? Será que você precisa de mais alguma outra informação relacionada à perda? Tudo isso é esclarecido numa consulta com o médico geneticista. Você fala que todos os seus exames vieram normais, sem causa aparente. Mas eu vou voltar, tem que saber quais foram os exames que foram solicitados. Não só pegar a lista. O que eu gosto de... eu participo de alguns grupos de mulheres com perdas gestacionais, que eu acho muito interessante, porque eu vejo a linguagem que elas falam e como elas interagem entre si, que muitas vezes o que foi para uma não vai dar certo para outra, mas ela mesmo assim, olha, o melhor exemplo, eu usei Clexane e estou com meu bebê. Tá aqui, ó, sobrou Clexane, vamos usar. Não é assim como, já teve uma que diz assim, eu fiz FIV com análise de embrião, com teste genético, deu certo para mim. Pode ser que não dê certo para você, mas a grande questão é, você deveria passar com o médico geneticista, a gente vai conversar, vamos rever a questão da fertilização in vitro, se é necessária ou não, porque também não adianta. Como é um tratamento que é caro, normalmente convênio não paga, não tem no SUS, não vale a pena simplesmente dizer assim, eu vou fazer a fertilização in vitro para todo mundo. É melhor ter uma boa indicação, por quê? Porque depois de 2, 3, 4 fertilizações in vitro, se não der certo, você vai voltar, poxa, eu gastei muito dinheiro, eu me estressei, eu passei por todo esse perrengue, porque o tratamento de reprodução não é tão simples quanto parece, e não deu certo com meu bebê não está aqui comigo. Então, antes de tomar essa decisão, vamos conversar também um pouquinho. Adriana novamente. Verdade, doutor, estou correndo contra o tempo. Demorei a pensar nisso. Estudando e trabalhando só há 4 anos que veio a fase mais tranquila. Queria ter uma gravidez segura e tranquila. Mais uma vez, Adriana, vou voltar a falar. Você falou 2 palavras importantes. Segura e tranquila. Não adianta nada você ter um beta positivo e ficar com aquela ansiedade se você vai ter uma nova perda. Só uma mulher que teve uma perda gestacional sabe como é essa angústia, diferente de uma mulher que nunca engravidou. Quando a mulher nunca engravidou, o beta positivo é um sonho, é um brilho. Tem mulheres que já tiveram 1, 2, 3 perdas que o beta positivo foi um terror. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos pensar mais um pouco. Dinda colocou muito autêntico. Maria Sueli, o meu cariótipo é normal, mas pedi 4 bebês. Certo. Voltando ao que eu estava falando mais em cima. Além do seu cariótipo, será se algum desses bebês foi feito o exame correto? Será se fizeram os exames que deveriam ser feitos, como falei, nos restos ovulares? Essa que é a primeira pergunta que a gente se faz. Além disso, claro, a gente vai pesquisar as outras causas de perdas. Adriana Matos, onde se faz esse exame? Falando em exame, possivelmente deve ser o cariótipo. O cariótipo é feito em muitos laboratórios comerciais, inclusive até no SUS ele tem disponibilidade de ser feito. Basta a requisição do médico geneticista desse exame. É um exame genéticos, via de regra, infelizmente não são baratos, mas é um dos exames mais baratos na genética, o cariótipo, mas os laboratórios comerciais eles têm disponível. Vânia, tudo, casa, é muito explicado. Maria Elisa, a médica pediu esse exame só para mim, após 2 abortos. Meu marido também teria que fazer? Com certeza.
Eu gosto sempre de falar, a consulta de perdas gestacionais é consulta de casal. Ela não é consulta só da mulher. Inclusive, eu gosto sempre de enfatizar que no meu consultório eu quero que venha o casal, porque não adianta nada eu fazer toda a investigação na mulher e não pedir no mínimo um cariótipo para o marido. Tem alguns casos que precisam de espermograma para ver sêmen, tem outros exames que eu gosto de falar da eletroforese de hemoglobina para ver doenças de anemia falciforme e talassemia, mas é imprescindível que esse tipo de exame seja feito para os dois, não só para a mulher. Acho que está bem respondido, Maria Elisa. Longevidade. Muita informação importante. Estou gostando muito. Maria Selma, já fiz todos os exames. Tenho 33 anos. Volta na mesma situação que a gente falou mais acima. Vilane Colins. Eu tive um parto prematuro com 22 semanas. E em seguida, 2 abortos de 6 semanas. O MTHFR veio heterozigoto para A1298C. É o seguinte, essa live de hoje ela é mais voltada para a gente conversar sobre cariótipo. Eu vou deixar anotado para você uma live só sobre trombofilias. Por quê? Porque esse assunto ele rende sozinho. Porque assim, existem muitos polimorfismos. O que é polimorfismo? Variação de normalidade, incluindo relacionado ao MTHFR, que há um tempo atrás sabia-se que tinha relação com trombose, mas hoje já caiu por terra. O que eu gostaria de falar? Anota aí, em breve eu vou lançar uma live só sobre trombofilia. Essa daí inclusive vai ser mais longa do que a de hoje. Longevida, quero fazer uma consulta. Qual é o seu contato? Pode clicar no link aqui da bio. Lá tem todas as informações relativas à consulta online, se for preciso. E também tem outras informações sobre como o meu site, dentre outros. Trombofilia, cariótipo, esteroscopia, espermograma. Só o MTHFR deu exato. Na última usei 30 dias Clexane. Mesmo assim perdi. Vamos lá, Selma. Mais uma vez. O que eu gostaria de falar? Esses polimorfismos de MTHFR, eles não são indicadores para usar ou não anticoagulante. Mais uma vez eu tenho que falar isso, porque, se lembra que eu falei, a gente está conversando sobre a alteração do cariótipo do bebê, que é 60% dos casos. 60%. Trombofilia é só 25%. É muito mais provável que no seu caso seja relacionado com alteração cariótica do bebê do que trombofilia. Tanto é que você usou o remédio e a gravidez não foi adiante. Mas eu gostaria muito que você viesse em breve. Eu vou fazer uma live só sobre trombofilia. E vai falar Clexane a cada 10, uma vez Clexane a cada 10 segundos. Verdade. Um beta positivo para mim hoje é motivo de preocupação. Como eu falei, só quem já teve uma perda sabe o quanto é triste, o quanto dói ter um novo beta positivo, porque a gente fica naquela angústia, naquela ansiedade para saber se vai ter uma nova perda ou não. Adriana, obrigado, doutor. Farei isso. Vou buscar passar por um médico geneticista. Isso é tudo novidade para mim. Vilani perguntou como você perdeu, ficou sem batimentos. Daniela, doutor, eu já perdi 2 bebês no período de 1 ano. Perdi abril e março, acho que abril de 2019 e março de 2020. Fiz o cariótipo 23, deu. E falaram que caiu as 2 vezes, hoje não podia. Olha, assim, Daniela, primeiro que a anotação do cariótipo não está correta. Eu acredito que eu precisaria do laudo completo do seu exame para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas o que eu gosto de falar sobre cariótipo, que é um exame que, apesar de ser um exame de sangue, não é tão simples de interpretar. Um médico geneticista, se você puder passar em iria lhe ajudar bastante, viu?
se eu fizer FIV com biópsia para achar um bom embrião. É um caminho, mas não é garantia. Eu gosto sempre de falar, a fecundação in vitro com análise de embrião é um dos tratamentos quando a gente tem alteração cariótica, seja dos pais ou provado que seja de um dos bebês. A questão é, eu provei sim ou não? E outra, quando não tem outra oportunidade, é um bom caminho, mas não é não é garantido. A Adriana botou, não vou perder, acho que é isso. Acabaram essas perguntas, eu vou falar agora um pouquinho sobre as minhas considerações finais. Essa live de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alteração de cariótipo e perdas gestacionais. Eu vou só falar um pouco sobre o meu curso. O meu curso ele tem um preço bem acessível e ele é voltado para pacientes que têm perdas gestacionais. Por quê? Nele eu dividi em vários módulos relacionados a cada causa de perda gestacional, tipo cariótipo dos pais, cariótipo do filho, do bebê. Trombofilia adquirida, trombofilia hereditária, alterações endócrinas, tireoide, outras alterações endócrinas, alteração anatômica, exames que devem ser feitos, por que eu preciso de cariótipo de restos ovulares, por que eu preciso usar anticoagulante, qual é o risco de usar um anticoagulante. Tudo isso eu vou tentar conversar no meu curso de uma forma bem dinâmica e com vídeos bem curtos, que são vídeos de 2 a 4 minutos no máximo, para não perder a atenção. Exatamente por quê? Porque eu acredito que a informação é o melhor caminho para a gente ter o nosso bebê arco-íris. Por que eu coloquei o nome do curso no rastro? Rastro é um caminho. Todo bebê que a gente perde na perda gestacional, ele deixa uma informação. Foi uma perda de 6 semanas, foi uma perda anembrionada, foi uma perda com alteração do cariótipo. Tudo isso a gente vai chegar para poder chegar no nosso querido bebê arco-íris. Por isso eu coloquei no rastro como nome do meu curso. Além disso, para a gente poder também finalizar, o meu curso ele é bem didático nesse sentido de poder dar informação, porque muitas das vezes a pessoa vai no obstetra, no hematologista, sai com listas e listas de exame e não entende para que serve aquele tanto de exame. Isso é muito importante, é imprescindível. Mas, como eu falei, mais do que qualquer exame que eu vá pedir, é importante que você e seu marido entendam para que serve cada exame, qual o tratamento que eu poderia ter a partir daquela causa ou aquele motivo. Para a gente finalizar, só a última pergunta. Achando o problema cariótico do bebê, tem tratamento? O tratamento vai voltar, seria a fertilização in vitro com a biópsia embrionária. Esse é o tratamento quando a gente encontra o cariótipo do bebê alterado. De qualquer forma, boa noite a todos, muito obrigado, tenham uma boa noite de descanso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Em breve irei fazer outras lives sobre o tema perda gestacional de repetição no rastro do arco-íris. Vai lá na bio, tem lá YouTube, tem vários vídeos sobre perdas gestacionais, além disso, tem o link do curso, tem o meu site, só o meu site tem textos e textos sobre perdas gestacionais e principalmente os meus contatos, caso vocês queiram também marcar uma consulta, seja presencial ou online. Muito obrigado, foi um prazer tê-las aqui comigo.